Fala investidores, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Alessandro, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Dia a Dia Investindo. E no vídeo de hoje, pessoal, vamos ver aí o que esperar do fundo imobiliário GARI 11. Eu tenho esse fundo imobiliário desde a época que ele era GALG 11. Fui aumentando as minhas cotas. Esse fundo na época que ele era GALG 11 era um fundo imobiliário que tinha 5 ativos. Era um bom fundo imobiliário, apesar de ter uma alavancagem bem elevada, o fundo imobiliário estava gerenciando bem essa questão da alavancagem e tinha um histórico muito bom de dividendos. Era um fundo imobiliário na época relativamente pequeno, mas porém no início deste ano agora, este fundo imobiliário evoluiu, aumentou aí a sua quantidade de patrimônio, o fundo imobiliário superou aí 1 bilhão em patrimônio e recentemente adquiriu novos ativos aí, um total de 21 imóveis ativos de renda urbana, tornando-se assim um fundo imobiliário híbrido entre logística e renda urbana, aumentando muito aí a sua diversificação, tornando-se um fundo mais seguro, talvez sendo aí um dos melhores fundos imobiliários na base 10 para se investir atualmente. E nós vamos ver aqui hoje alguns indicadores, vamos dar uma olhada no relatório gerencial para mostrar para vocês qual era a perspectiva de crescimento em relação ao GALG 11. Vamos ver também dentro do TradingView se é o momento ideal de você comprar este fundo imobiliário. Vamos fazer uma simulação de investimento, caso você queira investir 1.000, 5.000 e 10.000 reais nos valores atuais que esse fundo imobiliário se encontra. Primeiramente, vamos começar aqui pelo relatório gerencial. Diga-se de passagem, um excelente relatório gerencial. A gente tem muitos detalhes aqui deste fundo imobiliário. A Guardian tem feito um excelente trabalho. Colocaram até uma facilidade aqui dentro do relatório gerencial, tópicos que você clicar, você é direcionado diretamente para a parte que você quer ler. Este é o relatório mais atualizado que foi disponibilizado aqui pela Guardian, um relatório aqui que a gente pode acompanhar de março de 2024. Tendo aqui abaixo os tópicos, você consegue clicar exatamente nas partes que é interessante para você como investidor. Importante dar uma olhada aqui, vamos começar pelos comentários do gestor. A gente pode ver que a evolução em dividendos é um destaque da gestora, porque era um dos planos de evolução do GALG 11 para o GALG 11, aumentar aí o dividend yield. O fundo imobiliário tem sim conseguido aumentar aí, passando para uma renda de 0,87, estimando aí para um 0,088. Isso que é muito bom para o investidor. Aqui você continuando, você desce na parte de 2, aqui ó, o ajuste do valor patrimonial. O fundo imobiliário ele fez uma emissão de cotas, então com isso o valor patrimonial do fundo aumentou bastante, e também comprando imóveis você tem aí a chance de uma valorização futura dos imóveis que você adquiriu. Importante nós olharmos também que atualmente, baseado neste último relatório inicial, este fundo imobiliário apresenta aí um patrimônio muito bom. O valor dele no momento está em 1,1 bilhão. A cota patrimonial é de 9,16, a gente vai ver essa cota está mais baixa, então pode ser um momento aí para você fazer entradas neste fundo imobiliário, se você tiver interesse de analisar. Pelo relatório inicial, ele está custando o preço justo, mas olhando diretamente pelo Status Invest, nós vamos ver que ele não está, ele está um pouco mais abaixo do que ele está valendo atualmente. O rendimento do fundo imobiliário baseado no relatório inicial foi de 0,087, um excelente dividendo, um dividend yield acumulado de 11%, muito bom para um fundo imobiliário de tijolo. O fundo imobiliário ele estava ali com 5 ativos, ele vendeu um ativo, o BRF Salvador, porém agora com a compra de 21 novos ativos, 21 novos imóveis, o fundo imobiliário acumula aí um total de 25 novos imóveis na sua carteira, variando entre ativos de renda urbana e ativos de logística. Muito bom, um fundo imobiliário bem diversificado. Também é importante ressaltar que esse fundo cresceu bastante. Eu comprei esse fundo imobiliário para falar para vocês na época que ele tinha 50 mil cotistas. Hoje o fundo imobiliário está com mais de 173 mil investidores, que é muito bom aumentar a base de investidores. O fundo imobiliário ainda tem muito para crescer. A gestora está mostrando aí um potencial de crescimento muito grande. Aqui a gente pode ver que atualmente o fundo imobiliário conta aí ó, um total de 18. Esse fundo imobiliário, quando eu adquiri, ele estava perto aí dos 40% de alavancagem. O fundo imobiliário tinha uma grande quantidade, mas mesmo com essa alavancagem elevada, na época ele está me entregando um bom resultado.
E agora, com a venda do BRF Salvador, com a aquisição desses novos ativos e também com a emissão que ele fez no início do ano de 2024, ali finalzinho ele começou essa emissão, terminou agora em 2024 com a compra e com a arrecadação completa de 625 milhões, muito bom aí a arrecadação do Gary 11, reduzindo muito a alavancagem deste fundo imobiliário, que promete ainda crescer muito mais aí ao longo dos anos. Relacionado ao seu portfólio, no momento em questão de ativos de logística, ele está com 4 imóveis que a gente pode acompanhar aqui, ó. É o Bet Souza Cruz, BRF Pernambuco, Air Liquid São José e Air Liquid Rio Grande do Sul. E relacionado aqui agora aos novos imóveis em relação à renda urbana, o fundo imobiliário aqui comprou um total de 843 milhões em ativos, num aluguel aí de mais ou menos aí 19 anos, o tempo mais aproximado aí dos aluguéis que esse fundo imobiliário ainda tem para estar recebendo aí de quem está alocando aí os seus imóveis. Contando hoje com 21 ativos, a gente pode ver aqui, eu vou até dar um zoom para a gente dar uma olhada, ativos aqui alugados para o Pão de Açúcar, Grupo Mateus, o Extra, Grupo Mateus novamente, Grupo Mateus, Almará, uma quantidade grande de imóveis, uma quantidade grande de inquilinos. Isto mostra aí que a gestão está fazendo uma diversificação inteligente. Ele tinha 5 imóveis apenas, porém agora deu um salto muito grande em questão de evolução de ativos. E aqui era o que eles mostram como eles estavam como Galg 11, o que eles queriam chegar como Gary 11. O patrimônio como Galg 11 era de meio bilhão. Ele chegou agora a 1 bilhão, ultrapassou, ficando aqui com 1,2 bilhões em patrimônios. Tinha 5 ativos na época, agora a intenção, quando ele fez a mudança para Gary 11, era adquirir mais 12 novos ativos. Mas o fundo imobiliário foi além, tornando-se agora um logística, renda urbana, que ele era só logística, um total aí de 6 inquilinos, aumentou bastante a quantidade de inquilinos. O vault de anos aqui, que é a quantidade média, que duração dos aluguéis, passou de 9 para 15 anos. Os contratos também, 100% multa integral. A alavancagem do fundo que estava em 42%, como eu havia comentado com vocês. A intenção era reduzir para 26% e agora está em 24%, com plano para reduzir para 18%, como a gente viu acima. E a base de cotistas, inicialmente na época, perto do final do ano, era de 81 mil. Eu comprei ele quando ele tinha 55 mil cotistas. Tenho esse fundo desde então. Chegar a 130 mil como Gary 11, porém o fundo já está aqui nas casas dos 170 mil investidores. A liquidez diária também aumentou muito, passando de 1,5. A estimativa era de 2,7 milhões de movimentação diária, passou para 4,4 milhões de movimentação diária na Bolsa de Valores. E o dividend yield era de 10,8%, a estimativa era chegar a 11,16%, mas o fundo imobiliário alcançou aí 11,4%. Para darmos uma olhada agora nos indicadores atuais do Gary 11, estamos aqui dentro do site StatInvest. Fundo hoje custando R$ 9,06. Como a gente viu lá no relatório gerencial, na época que foi expedido o relatório, ele estava custando um pouco mais caro que isso. Baseado nesse valor, a gente vai ver que ele está com um ligeiro desconto aí, podendo ser uma oportunidade para você fazer a sua entrada, caso você tenha interesse de investir nesse fundo imobiliário. O seu dividend yield atualmente está em 11,15%. Quem tinha uma cota desse fundo imobiliário acumulou nos últimos 12 meses um total de R$ 1,01 em dividendos. Com valor de cota patrimonial de R$ 9,17, com patrimônio muito bom de 1,1 bilhão, o fundo imobiliário apresenta um PVP de 0,99. Isso mesmo, ele está abaixo do valor justo, então ele está sendo negociado com 1% de desconto. É um fundo imobiliário de tijolo, um dos melhores fundos imobiliários de tijolo base 10 para se investir. Talvez seja a oportunidade para você fazer a sua entrada. Conta hoje aí com 173.247 investidores, uma liquidez de 4,9 milhões e seu último rendimento foi de 0,87 por cota. E agora aqui estamos dentro do site TradingView e vamos analisar graficamente se é o momento ideal para você comprar este fundo imobiliário. Analisando diretamente aqui o RSI, esse indicador ele nos dá uma indicação de compra ou de venda. Na parte de cima do indicador não se compra, na parte de baixo do indicador se compra, é o ponto ideal de compra. Analisando o RSI, o fundo imobiliário está com uma tendência de elevação. Ele provavelmente deve subir um pouco, olhando pelo RSI. Os candles estão acompanhando. Você pode ver que ele está tendo uma subida aqui nos candles. Mas o fundo imobiliário ele já está com 1% de desconto.
Analisando no período, não está num preço tão ruim, mas se permanecermos com essa tendência, o fundo imobiliário ele deve corrigir. A gente pegar aqui, ele deve fazer uma correção, deve vir aqui, depois ele tende a descer novamente, chegando a um novo ponto ideal de compra. Cabe a você, se for propício para você aguardar, pode ser um momento mais interessante, comprar ele mais barato, mais descontado. Vimos muitos detalhes importantes do Gary 11, um fundo imobiliário que tende a crescer bastante, mostra um trabalho muito bom sendo feito aí pela gestora, mas R$1.000 quanto rende? 5 mil e 10 mil? É isso que nós vamos ver agora. Vindo primeiramente para os R$1.000, se você tivesse R$1.000 para investir no Gary 11, você teria um total aí na sua carteira de investimento de 110 cotas e estaria recebendo todos os meses R$9,60. Então, com R$1.000 já é possível você fazer cota infinita no Gary 11. O próprio rendimento do fundo imobiliário te gera o suficiente para comprar uma cota. E o valor anual seria de R$115. E agora, com R$5.000, você teria um total aí de 552 cotas. Estaria recebendo mensalmente R$48,01 e o retorno anual seria de R$576,16. E chegando agora nos R$10.000 investidos, você teria um total aí de 1.104 cotas, receberia todos os meses aí R$96,03 e um retorno anual seria de R$1.152,32. Então, pessoal, o vídeo de hoje foi esse. Espero que as informações que nós vimos aí do Gary 11 possam ter te ajudado, possam ter agregado algo para você. Lembrando que eu tenho 200 cotas desse fundo imobiliário, pretendo chegar a 500 cotas. Na minha visão de investidor, vale sim analisar esse fundo imobiliário, vale investir nele. Isso aí, cabe a você também fazer a sua análise e ver se esse fundo imobiliário é interessante para você ter na sua carteira. Eu agradeço imensamente quem me assistiu, quem me ouviu até aqui. Desejo a vocês excelentes investimentos, além de uma ótima semana. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.